então a nossa reunião fraterna. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Pedir a Jesus que nos envolva em sua aura de paz e luz. Que seu infinito amor nos fortifique e nos una sempre. Agradecer a espiritualidade que já se encontra entre nós, nossos amigos, mentores, seres do mundo maior. E agradecer por mais uma oportunidade de trabalho e de relação. Muito bem, a gente tem falado um pouco, já estamos na apostila 13, no final dela, no início da 14, e temos falado ao longo do tempo a respeito da Terra, daquilo que ela é, daquilo que ela representa para nós e de tudo aquilo que nós recebemos nesse lar, nessa nave ou nessa mãe chamada Terra, porque sem ela não estaríamos aqui, consequentemente a nossa evolução talvez estaria à mercê de outros seres, se não da luz. Como falei na outra reunião, hoje nós vamos dar uma abertura inicial para os irmãos que queiram dar seu depoimento, suas experiências. Posso fazer. Em cima disso nós vamos comentar a visão espiritual dos mentores e assim a gente vai tentando daqui para frente fazer uma reunião mais participativa. Não fico 2 horas aqui falando, vocês ficam 2 horas ouvindo, alguns entram em estado alfa, gama, beta, e vão para a galera, né? Então a gente vai tentar fazer uma reunião bem agitada, ou seja, perguntas e respostas, tirando dúvida, e a abertura que a gente vai dar, evidentemente os irmãos autorizaram e pediram que assim fosse, para que nós possamos, todos nós possamos perceber que embora tenhamos experiências diferentes, a nível macro as experiências tem o papel maior de nos levar nesse roteiro de crescimento. E nada mais justo de que nessa busca façamos isso juntos, porque afinal de contas a gente está no mesmo planeta, com as mesmas experiências, com os mesmos problemas e com as mesmas dívidas e com as mesmas necessidades. Ou seja, a gente tem tudo para fazer junto. Aquele que sabe um pouquinho mais, ensina aquele que sabe um pouquinho menos. Aquele que está pronto para caminhar mais rápido, caminha mais rápido e puxa os demais. E é assim que deve ser a vida, um colaborando com o outro. Tá? Então, os irmãos que querem fazer o depoimento, Igor e Eduardo, fiquem à vontade, esse primeiro momento é de vocês aí. E eu vou ficar aqui no meu cantinho. Qualquer um, Oi? Experiência. O significado? Qual a experiência? Qual a experiência? Eles é que vão contar, eu não sei qual é a experiência deles. Eu sou muito uma pessoa hoje. Eu não sei, eles é que vão falar.
Eu só vou falar depois que eles falarem. Aí eu vou ajustar isso nas questões da espiritualidade. Meu irmão, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, tá? Estou aposentado no momento. O que aconteceu comigo foi em 2007. Eu tive uma presença muito marcante na minha vida. Eu trabalho com guindaste, né, no Porto Santos, já há algum tempo. Venho desde pequeno acompanhando a espiritualidade, né, frequentando centros espiritualistas, casa de umbanda, kardecistas também. Então, desde pequeno eu já estou acostumado a participar da espiritualidade como um todo, tá? Na área portuária, todo trabalhador, a gente passa por um processo de autotreinamento. E, especificamente, quem trabalha com aparelhagem, guindastes, empilhadeiras, a gente tem um treinamento muito focado em se concentrar naquilo que está fazendo, com objetivos de alcançar metas. Nosso trabalho é produtividade. E dentro disso a gente não sai muito do foco do nosso trabalho. Então a gente já tivemos diversas experiências, eu também já tive diversas experiências na área portuária, e vou explicar que dentro do nosso trabalho a gente não se assusta facilmente com nada. Por quê? Porque nosso objetivo é trabalhar com exatidão, então a gente não pode tirar o foco de nada. O objetivo é trabalhar com a carga em velocidade e produtividade. Então a gente tem treinado, capacitado para isso, tá? Então, como operador de guindaste ou botânico, que seja, 3 horas eu vou contar o caso rápido para não tomar muito tempo, porque tem meu irmão Igor também que vai falar. Eu acredito, né? Desculpa. E então eu vou falar no contato que eu tive. 3h30 da manhã, mais ou menos, o nosso trabalho de turno, tá? Então o horário é da 1h até as 7 horas da manhã, podendo prorrogar até as 13h. E 3 horas da manhã, trabalhando num pórtico, dentro de um navio de enxofreiro, de enxofre, eu comecei a ter uns zumbidos no ouvido, muito peculiar, que a gente é treinado também através da audição para ver se tem barulho de motor, alguma coisa possa estar atrapalhando o ir e vir do carrinho, do portão, né, que a gente fica em terra e depois a gente vai a bordo. Descarrega o produto no funil e volta a bordo. Então a gente trabalha com muita velocidade nisso. Então a gente é treinado para ouvir qualquer tipo de barulho. E esse barulho me fez esclarecer e perceber que tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que era. E trabalhando a bordo do navio, eu comecei a ter uma visão meio turva, barulho, escutando o zumbido, os 2 ouvidos, muito forte, e eu apaguei. Porém, nós temos um botão de emergência, que nesse botão de emergência, ao nós manusearmos o pote para lá, ou para cá, ou para frente, para trás, quando a gente percebe que vai desmaiar, a gente é automático a jogar o corpo para frente e apertar o botão de emergência. A máquina toda para. Eu trabalho a 30 metros de altura. E não aconteceu isso comigo. Eu continuei trabalhando de uma forma mais lenta a bordo do navio e, de uma certa forma, as pessoas começaram a me chamar via rádio, eu não atendi ninguém, fiquei parado no meio do navio e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Aí a equipe socorrista, que tem uma equipe socorrista de plantão que faz o nosso resgate a 30 metros de altura, eles foram, subiram por cima do aparelho, né, que nós temos as saídas de emergência, e foram tentar me resgatar até que chegaram na cabine e conseguiram
me trazer de volta ao ponto que a gente tem acesso ao elevador e me conseguiram descer comigo. Só que ao sair do portão para ir para o acesso ao nosso vestiário, tem um armazém. O armazém é maior do que isso. Tem mais de 800 metros de comprimento. Tinha um ser alto, os olhos grandes, todo com uma roupagem entre o preto e um azul escuro, me observando. E eu olhei aquilo, para mim, a gente não se assusta com qualquer coisa, porque a gente já viu muita coisa dentro de carro, né? Então a gente não se assusta com qualquer coisa. E eu fiquei observando aquele ser e eu não entendia o que era. E um zumbido muito forte na cabeça. E aquele ser eu percebia que estava me acompanhando, e eu não entendia o porquê. E eu comecei a falar, mas não escutava as pessoas falando comigo. E eu, sem saber o que era, fiquei sentado na sala, estático, sem saber o que estava acontecendo. A minha esposa, quando levantou para ir para o trabalho, ela perguntou se eu estava bem, eu não respondi nada. Aí ela veio conversando comigo, foi voltando algumas situações para mim e tal. E eu falei, ela perguntou, você quer ir para o hospital? E eu, não, tá tudo bem, eu vou tomar um banho, daqui a pouco passa. Tudo bem. E eu fiquei no sofá, ela foi embora, foi trabalhar. E quando foi um determinado horário, não sei se foi às 7h30, 8 horas, enfim, eu fui para o hospital de carro. E eu também não sei como eu cheguei no hospital com o carro. Quando o pessoal fala, gente, eu não estou bem, eu não sei o que está acontecendo comigo. E colocaram numa maca, cheio de médico, enfermeira, tal, medindo a minha pressão. Eu sei que eu fui transportado dali para o Ana Costa em Santos, e lá fiquei entubado. E esse barulho, essa zonzeira, não tinha nexo de onde eu estava, né? A gente, depois, aos poucos, vem voltando às imagens. E nessa que eles me incubaram em tudo, que eu já estava já no quarto, no UTI, não sei que eu estava cheio de aparelho, só escutava o pouco aí naquele zumbido e o aparelho, eu não sabia o que era. Monitoramento, né? Provavelmente era um monitoramento. E os greys pequenininhos, subindo no teto, correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E eu tive uma visão. Isso eu percebia, que parecia que eles estavam dentro do condutor de ar-condicionado. Eu tinha uma tela, toda preta, de fumê, e com as pessoas que eu tenho afinidade, do outro lado da janela. Tinha meu pai presente, um compadre meu que já havia falecido, uns 2 amigos falecidos, tudo atrás desse vídeo de fumê. E eu apaguei. Então, dali de 2007 para cá, eu venho tendo alguns insights, já vi 2 vezes nave, né, à distância, tenho a percepção deles trabalhando conosco, aqui no lar, em alguns eventos de ufologia que eu fui buscar o porquê que tinha acontecido isso, eu fui para Curitiba, eu fui para alguns eventos de ciência, ufologia, espiritualidade, tudo junto. Eu sei que eles estão aqui, eu percebo a energia deles, às vezes os comandos vêm na intuição, olha, energiza aqui, faz isso, faz aquilo, então eu sei que eles estão trabalhando conosco aqui no lar, tá? Então isso eu tenho certeza. Eu já passei isso que eu estou falando para vocês, o senhor Ricardo já sabe há algum tempo, meu irmão Igor também sabe, e outras 2 pessoas, o Raimundo também sabe, e algumas outras pessoas que também já sabem. Então, portanto, meus irmãos, esse é um depoimento meu que eu deixo aqui. Depois, quem quiser falar comigo ou perguntar algo sobre isso, também estou aqui aberto para esclarecimento, tá? E é uma verdade que é o seguinte, eles estão nos ajudando, tá? Esse novo despertar dessa nova era, tá bom? Então esse é meu depoimento simples e é o que eu posso falar por enquanto, tá bom? Gratidão a todos. Obrigado, senhor Ricardo.
Boa noite. Eu me chamo Igor, acho que a maioria aqui já me conhece. Outro dia eu e o Eduardo, a gente ficou falando bastante coisa aqui para vocês. Bom, minha experiência, diferente da do Eduardo, começou quando eu era muito novo. Eu sempre tive muito medo de algo que eu não sabia o que era. Então, eu não conseguia dormir de janela aberta, eu não tinha medo de espírito, mas tinha medo de algo que eu não sabia o que era. Bom, e nisso eu fui tendo algumas experiências e depois a espiritualidade me encaminhou e me levou até o seu Ricardo e a esposa dele. Eu comecei há mais de 15 anos a fazer um tratamento, que é onde eu comecei a despertar para algumas coisas. Então assim, quando eu comecei a estudar, me vinha muito material relacionado à projeção astral, projeciologia, que o seu Ricardo tinha comentado na semana passada. E a maioria das experiências que eu tive, eu acho que todas foram assim, não foram a nível físico, mas foram projetados no plano astral, no plano espiritual, não importa o nome que a gente dá. Essas experiências, no começo, elas são muito vagas, são muito difíceis da gente lembrar, tentar colocar numa ordem cronológica o que é, porque muitas vezes a gente sabe de algo que aconteceu, tem algo dentro da gente, mas não consegue, digamos assim, colocar numa sequência lógica essas informações. Bom, eu passei algum tempo estudando, comecei a trabalhar aqui no lar com a espiritualidade, comecei a trabalhar com isso e isso foi aflorando. Até que um dia eu já morava com a minha ex-namorada e eu acordei à noite, achei que eu estava acordado no corpo físico e tentei chamar. Quando eu tentei chamar a minha namorada, eu percebi que ela não ouviu. E eu estava com o corpo inteiro com uma sensação como se ele tivesse eletrificado, inteiro, vibrando. Nesse momento eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha estudado sobre a projeção. E no momento que eu lembrei daquilo que eu tinha estudado durante o dia, que nada é por acaso, eu acho que a gente tem que perceber os sinais que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que são coisas que ajudam muito a gente nessa experiência que a gente tem, pelo menos comigo, durante a noite, durante o sono, que foi quando eu tive a maioria das experiências. E quando eu foquei a minha atenção no chakra frontal, essa visão se abriu. Eu morava em prédio e eu vi uma nave parada em cima do prédio. E aí eu comecei a entender mais ou menos o que estava acontecendo. Me mantive calmo, foi me passado algumas coisas e eu vi essa nave sair. Bom, eu voltei, continuei ali, absorvi e acordei assim, não assustado, mas uma experiência muito intensa que às vezes traz pra gente uma dificuldade de assimilar e de poder entender aquilo. A partir daquele dia, as coisas se intensificaram mais, a sensibilidade aumentou e esse contato com os irmãos começaram a ficar mais intenso. Mais intenso que eu digo durante o trabalho aqui e durante o sono à noite. Eu comecei a perceber que esse contato basicamente ele se dava pelo mental. Então não adiantava eu querer ver, pedia para ver, mas não via, queria ouvir, mas não ouvia. Era um contato mental, onde eles passavam algumas informações e a gente ia percebendo uma energia diferente trabalhando durante aqui os trabalhos no lar. Eu vou resumir porque para ficar mais fácil. Teve um dia que eu não estava me sentindo muito bem e pedi para a irmã, a Érica, que está ali, fazer um tratamento em mim. E quando eu deitei para fazer o tratamento, eu não apaguei, mas senti que houve uma conexão com o irmão. Ele disse o nome e pediu que eu passasse para o grupo algumas coisas. Na hora você acha que tudo é coisa da sua cabeça. E eu passei uma semana sem falar nada, até que eu ainda continuo fazendo tratamento lá no Ramachaim. Fui conversar com o seu Ricardo e contei para ele, perguntei se aquilo que tinha acontecido, dei o nome do irmão que tinha passado, e ele confirmou para mim. Ele confirmou que realmente o irmão trabalha aqui na casa, e eu passei essas informações para o pessoal que trabalha
aqui na terapia vibracional. Então o que eu percebi com essa experiência? Que isso já tinha acontecido diversas outras vezes. E eu sempre achei que era coisa da minha cabeça. Eu nunca tive confiança de expor isso, porque é muito difícil. Estar aqui falando, gente, é bem difícil. Não é fácil. Eu imagino que cada um aqui tem alguma experiência, seja com a espiritualidade, com esses irmãos que estão sempre nos ajudando. Só que eu percebi que quando eu comecei a me abrir para isso e não achar que era tudo coisa da minha cabeça, as informações começaram a vir de forma mais intensa. E eu comecei a passar por Eduardo, por Raimundo, que os irmãos que trabalhavam na sala, e por seu Ricardo. Bom, a minha percepção em relação a isso é que tudo acontece muito rápido quando você começa a se abrir e aceitar tudo que está acontecendo. Então eu comecei a perceber que esses irmãos que se apresentavam nada mais eram do que espíritos, como todos aqueles outros que a gente já trabalhava anteriormente. Que a maioria deles, muitas vezes para não nos assustar, às vezes de uma forma diferente, a gente imagina que vai aparecer, como o irmão falou, um grey que aparece, às vezes você se assusta, eles se apresentavam como caboclo, como preto velho, ou como um médico, e eram os mesmos irmãos que trabalhavam antes, mas que hoje, pelo estudo, pelo amadurecimento que você vai tendo durante o trabalho, eles começaram a se apresentar de forma mais intensa de uma outra forma. Então assim, eu acho que a gente tem que desmistificar muito quando a gente vai tratar sobre os irmãos estelares, sobre os seres estelares, de achar que a gente fala coisa de outro mundo, é coisa de outro mundo, mas se a gente for ver, acho que todos nós aqui, ninguém aqui é um ser da Terra, viemos de outros lugares, a maioria que está aqui, eu acho que todos. Então assim, a gente desmistificar isso, esse contato que tem, é a principal coisa que a gente começar a perder, o medo, a vergonha de falar, e eles começarem a poder agir de forma mais fácil através da gente. Porque eu percebi que quanto menos eu interfiro, mais informação, melhor flui o trabalho, as energias fluem melhor. Então no dia que esse irmão pediu para passar essa informação que o pessoal passava, a única coisa que ele pediu foi o seguinte, que quando a gente chegasse no lar e durante os trabalhos, que a gente se conectasse com eles de forma consciente. Que chegasse na sala 5 minutos antes, pudesse se conectar a eles, desse a oportunidade de eles fazerem esse contato e irradiar essa energia, que é uma energia, no meu entender, fria, mais rápida, é uma energia elétrica, diferente da energia magnética mais terra que a gente estava mais acostumado a trabalhar. E essa energia, para ela fluir de uma forma mais intensa, a gente precisa estar concentrado, porque é tudo através do mental. Eles não se conectam, eles não ficam aqui ao nosso lado, parados. Eles não têm essa necessidade. Eu sinto que de onde eles estiverem, eles podem fazer esse trabalho. Então, eu percebi que quando a gente começou a fazer isso de forma mais consciente, a gente simplesmente irradiava essa energia passava através da gente, e a gente percebia nos atendimentos que eram mais rápidos, mais profundos, e as pessoas tinha uma melhora bem acentuada. Não porque a gente melhorou, simplesmente porque a gente se concentrou e deixava os irmãos trabalhar. Então assim, quanto menos a gente atrapalhar eles, melhor. Então assim, eu tentei resumir bastante para não ficar muito longo. E assim, eu acho que todo mundo que está aqui, não é fácil nem se expor e falar algumas coisas, né, como essa, mas eu acho que a gente está aqui para aprender, trocar experiência e poder aprender e trabalhar. Então eu acho que todo mundo tem que se sentir à vontade, por mais difícil que seja, de poder dividir um pouco essa experiência. É isso aí. Bem, o primeiro aprendizado que a gente tira disso tudo é que não precisa vestir roupas especiais, não precisa colocar turbante, não precisa colocar um japamala, não precisa aquelas indumentárias todas e aquelas histórias de mestre para cá, de mestre para lá. Não é necessário, porque tudo é muito simples.
espiritualidade é rica pela simplicidade. Quanto mais simples a gente lidar com eles, mais fácil para eles tentarem chegar no nosso nível mental. Porque a gente às vezes busca uma posição mais sofisticada, mais técnica, mais cheia de... Eu digo que cheia de enganações, porque na verdade a gente cria uma psicose de grupo enquanto a gente não afina a mente no objetivo que a gente está sentindo, percebendo e vivenciando. Então, essa experiência, ela é rica enquanto estamos buscando, pelo autoconhecimento, o discernimento dela. Essa experiência não faz de nós pessoas melhores. Faz de nós pessoas com algum conhecimento a mais. Nenhuma experiência extrafísica vai nos transformar num mestre ascensionado. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas com um diferencial, que a gente vai ter uma abertura mental para que possamos explorar essa visão, essa pequena abertura em algo que realmente tenha sentido para nós. Então eu gostaria de fazer um comentário em cima das duas experiências. Primeiro, em cima da experiência do irmão Eduardo. Os gregos, geralmente, eles se apresentam de forma abrupta. Não que eles sejam ruins, ou que façam maldade. Não. Nenhum deles faz maldade. Assim como existe um bom espírita e um bom médium, existe um mau espírita e um mau médium. Da mesma forma é do lado de lá. Existem os estelares que estão apoiando a luz e existem os estelares que estão apagando a luz das pessoas. Ou seja, a luz simboliza autoconhecimento e a ausência da luz, a ignorância. Simplesmente isso. Os seres que estão nas regiões abissais, que ainda não têm autorização de vir até a crosta terrestre, são seres extremamente inteligentes. Algumas dezenas ou talvez centenas são seres estelares que vieram e que se comprometeram com as leis siderais da Terra. E através da falange de Miguel, eles foram levados para a região abissal, para que eles, não ficando na crosta, não possa criar processos obsessivos a médio e longo prazo com uma intensidade assustadora. A tecnologia que eles usam é muito grande, coisas que ainda haveremos de ver na Terra daqui a 100, 200 anos. Porém, a nível moral e espiritual, eles são um pouco ignorantes em relação aos irmãos da luz. Ignorância é uma coisa e inteligência é outra. São duas coisas diferentes. A pessoa pode ser ignorante em vários segmentos da vida como um todo, mas ser extremamente inteligente em outras tantas experiências. Então, os reis, que foi o contato que o irmão Eduardo teve, foi a primeira abordagem. A primeira abordagem sempre é um pouco... Mesmo que a gente não se assuste, a gente fica preocupado. Ocorreu comigo algo semelhante aos 8 anos de idade, quando eu comecei a ver as coisas e não tinha quem me falasse sobre essas coisas. Os espíritas não tinham como explicar para mim o que eu estava vendo.
Então, aos 8 anos de idade, comecei a tomar remédio psiquiátrico fortíssimo. Meus pais católicos, de carteirinha e bandeirinha, a primeira coisa que eles falaram: nosso filho está louco, vamos ter que levar ele para um sanatório. E foi isso que aconteceu. Com 8 anos de idade, tomando os remédios psiquiátricos, sem ser doente. Então, tudo que eu falava, as pessoas me chamavam de louco, porque era algo que ninguém tinha como dialogar, né? Porque naquela época, hoje eu vou para 70, isso então foi 8 anos, mais de 60 anos atrás, começou as experiências. E isso, naquele tempo, não era coisa do demônio ou estava louco mesmo. Então são 2 rótulos que eu ganhei assim gratuitamente. Mas a própria espiritualidade nos leva onde tem que ir. Os greys não são pessoas ruins, mas nós, quando não temos experiências vivenciadas, a gente fica preocupado, a gente não consegue coordenar as ideias, há um estresse emocional extremamente profundo, o que aconteceu com o irmão. O estresse emocional é diferente do estresse físico. Estresse físico, você descansa o fim de semana, você recupera, segunda-feira você já está no teu estado normal. O estresse emocional, ele abala o sistema nervoso central, periférico e autônomo, ou seja, baixa tudo. E o sistema imunológico não foge à regra. A partir do momento que o sistema nervoso central não está bem, ele não manda as informações adequadamente. Então precisamos de cuidados médicos até que tenhamos um momento adequado de poder coordenar essas ideias. E foi o que aconteceu com o nosso irmão. Depois de um processo de tratamento, ele começou a perceber as experiências repetitivas, muitas vezes são tão repetitivas e que a gente, por causa do dia a dia tão corrido, a gente não consegue lembrar as experiências. Só num estado alterado de consciência que a gente consegue perceber melhor. E quando nós vamos começar a ter a coordenação mental do processo da experiência, é quando a gente começa a participar a experiência com alguém. O compartilhamento, ele é muito rico pela troca. Quando eu fiz aproximadamente 39 anos, eu conheci um irmão chamado Alberto. Ele era contactado e esse irmão abraçou a ideia da gente fazer reuniões aqui no lar, ainda quando o lar era antigo, ainda um barracão aqui no fundo. A gente estava recomeçando, porque a gente veio do Santo Antônio para cá, e esse irmão chegou no momento que eu precisava exatamente de alguém que me ouvisse, que não me fizesse crítica, que não me prejudicasse, mas que me ouvisse e se pudesse dar uma orientação, que assim fosse feito. Esse irmão, durante 5 anos, viveu conosco aqui no lar, e as nossas experiências foram muito ricas, ao ponto da gente ir para Santos todos os sábados e fazer reuniões com pessoas de um projeto que vinha de São Paulo, que eles estavam desenvolvendo aqui na Baixada Santista. E a convivência com esses outros irmãos abriu, evidentemente, o leque das possibilidades, e a gente então conseguiu caminhar com os pés. E em relação ao irmão Igor, que é uma pessoa mais intuitiva,
Por isso que a projeção mental naquele que é mais intuitivo, ele tem determinadas, digamos, frequências que pode ser alterada por si próprio através de conhecimento. Por isso a importância também do autoconhecimento, desse trabalho com chakra, corpos sutis e tudo mais. A experiência de ambos são ricas pela quantidade vivenciada que talvez nem eles mesmos lembram das experiências. Um dos irmãos que tem nos acompanhado, geralmente esses irmãos que lidam com os esterados são da Fraternidade Ramatiz. Esse irmão pediu que fosse feita essas orientações exatamente para que todos nós possamos perceber que essa experiência está sendo vivida por todos vocês. Embora vocês não lembrem ou se lembram alguns flashes, está assim mais rotulada por sonho. Eu tive um sonho que eu estava voando, que eu estava perto de pessoas estranhas, mais ou menos dessa forma. Então, a partir do momento que você sente que tem uma experiência, é importante que você compartilhe, senão você pode perder uma grande experiência na tua vida reencarnatória. É o que estava acontecendo comigo. O fato de eu não ter com quem conversar, dos 8 anos até quase aos 40, eu simplesmente fechei a boca, deixei de falar das experiências, embora vivesse essas experiências de forma muito intensa. Porque a cada comentário, a cada situação era uma crítica terrível, e isso realmente me deixava muito deslocado dos demais. Primeiro, por não ser aceito de uma forma natural. Toda pessoa que vive uma experiência diferente já é rotulado como um ser um pouco fora do eixo, quando na verdade a espiritualidade me ensinou que é ao contrário. Quando a gente vive experiências diversas que nunca viveu, nós estamos caminhando para o lado da nossa normalidade. A normal é a gente não sentir nada. Por isso que nós precisamos nas nossas reuniões estudar e praticar, para fazer com que estas experiências aflorem. Embora elas estejam aflorando, muitos não têm lembranças ao ponto de assumir o papel dessas lembranças, que essas lembranças existem. Agradeço os dois pela colocação que foi feita, importante para nós. O importante é que você veja nessa experiência, primeiro, que são pessoas comuns como qualquer outras pessoas, parte de uma sociedade, parte de um grupo de trabalho. O irmão trabalhava no CAS, é um trabalho que exige mais atenção, mais técnica, mais força, e então é uma pessoa que está focada num equipamento que por si só já dá um processo de estresse. Você ficar 8, 10, 12 horas focando os equipamentos. E a experiência do nosso irmão Igor, que ele sabia, tinha quase que certeza que algo estranho estava acontecendo, porém não tinha resposta. Ele precisou então abrir-se para que nós pudéssemos conversar um pouquinho mais, e a partir daí convidá-lo para o lar, a fim de que o trabalho no lar desse o suporte necessário para que ambos pudessem desenvolver a tarefa mediúnica que fazem muito bem até então.
Então, a espiritualidade, para você ser médium, você não precisa ser frequentador de casas espíritas, porque a mediunidade ela é biológica. Você pode não acreditar em exatamente nada. O fato de todos os seres humanos terem mediunidade faz com que nós entendamos que a mediunidade é biológica, ou seja, o primeiro passo em relação à mediunidade é você saber quem você é, para que você está aqui e o que você tem que fazer. Com certeza a gente não veio aqui para passar férias, nem tampouco criar problemas para si e para os outros. E infelizmente é isso que mais existe no momento. Pessoas que não se conscientizam de seus verdadeiros valores e que de repente poderia ser uma pessoa de bem, ajudando pessoas, esclarecendo, a colaborar com os seres humanos no caminho. Isso nada mais é do que ser um terapeuta. A palavra terapeuta quer dizer ajudar pelo caminho. Então, se nós fizermos isso um pouco por semana, a gente estará ajudando bastante a humanidade e a gente mesmo. Em uma das vezes que eu tive a oportunidade de estar com o Chico falou a respeito do irmão Bezerra de Menezes, que ele era um irmão totalmente diferente dos terráqueos. E como ele falou terráqueos, eu já me liguei em alguma coisa diferente. Ele podia ter dito, o irmão Bezerra era totalmente diferente dos seres humanos. Aí eu ficaria quieto. Mas como ele falou terráqueo, ele abriu uma porta para mim já começar a cutucar ele devagarinho. Falei, como é não ser igual aos terráqueos? O que o senhor diz do irmão Bezerra? Ele naturalmente falou, o irmão Bezerra veio de um dos maiores planetas que temos no Sistema Solar. E ele veio fazer o quê? O que você deve fazer, o que os outros devem fazer. Lá ele era um líder. E diante de Jesus ele assumiu o papel de vir à Terra, colaborar com os irmãos da Terra, para implantar esclarecimentos de tal magnitude que pudesse despertar a atenção dos seres humanos. Então, o Bezerra de Menezes nada mais era do que um extraterrestre reencarnado na Terra em missão espiritual. Então é um ser de extrema iluminação, porque o planeta da onde ele veio já está diante da Terra há mais de 2000 anos, ou talvez muito mais, e o fato dele ser voluntário que me chama mais atenção. Será que nós seríamos voluntários para descer num planeta muito mais atrasado, para ensinar seres humanos terrivelmente mais inferiores? Eu mesmo não me coloco com toda esta capacidade de ser voluntário, não, porque eu tenho muita coisa ainda a transformar dentro de mim. Eu me conheço muito bem, então eu sei dos meus limites, eu sei das minhas falhas e eu estou procurando melhorar, evidentemente. Mas o irmão dessa natureza, que assume o papel de ser voluntário, tem sobre si um conhecimento, além de ser fantástico, uma profunda compaixão pela raça humana. Não é? Uma profunda compaixão pela raça humana. Não foi à toa
que ele saiu lá da Bahia, veio para o Rio Grande do Sul para ser médico, aos 15 anos de idade. O que uma pessoa com 15 anos de idade sabe da aspiração de ser um médico? O pai tinha condições de bancar uma faculdade, mas o pai não queria que ele saísse de lá, porque lá eles tinham uma fazenda, o pai era político, aquelas coisas todas. E evidentemente ele ia herdar tudo isso. Mas ele não quis saber, ele veio. E o pai então falou: tudo bem, você vai com a tua mala de roupa só, porque dinheiro você não vai levar nem para passagem. Ele falou: não tem problema, eu vou de carona. Aos 15 anos ele sai da Bahia, veio de carona para o Rio de Janeiro. Essa passagem do Bezerra ninguém fala. Talvez por não conhecer, ou talvez para tentar deixar Bezerra assim, numa esfera assim mais iluminativa. Porque falar do Bezerra como ser humano é falar de qualquer pessoa. Quantos e quantos vêm de lá para cá de caminhão? Quantos e quantos milhares de irmãos vieram para São Paulo buscando trabalho, buscando ter uma vida melhor? Mas ele já veio com a coisa esclarecida. Ele veio para o Rio de Janeiro para ser médico. Então, como ele era muito bom de matemática, ele começou a dar aula de matemática com 15 anos de idade para alunos, dando reforço de matéria. Com isso ele ia ganhando um dinheirinho, e na pensão onde ele ficava, a dona da pensão acabou sendo a segunda mãe dele, porque ele é uma pessoa extremamente humilde. Ele ajudava a dona da pensão a lavar os pratos, porque ela dava almoço, janta, tá? Então o Bezerra chegava da faculdade e ela fazia o serviço de casa para compensar o fato dele não ter que pagar a moradia na pensão. Então ele tinha moradia de graça em função do trabalho que ele fazia, e tinha o dinheirinho para manter os estudos dele, porque ele dava aula até que ele se formou. E depois a história daí para frente, muitos de nós, eu acho que conhecem. Ele se transformou em um dos maiores médicos e médiuns desse país. Naquela época, a doutrina dos espíritos chegavam aqui em francês, não tinham edição em português ainda. Então ele fazia as traduções e levava para a casa espírita que ele frequentava para poder falar da doutrina dos espíritos em português. E assim ele ajudou a montar inúmeras casas espíritas. Então, muito jovem, ele já tinha uma dinâmica de trabalho espiritual muito intensa. Até que um dia ele chegou a ser presidente da Fundação Espírita do Brasil, né? Que é o top. E como já naquela esfera, quem chega naquele grau lá, por trás tem muita política que vai empurrando, porque tudo é projeção política, até casas espíritas funcionam assim. Todo mundo quer ser dirigente para fazer politicagem, para depois um dia qualquer sair como vereador, ou talvez ser prefeito, ou coisa semelhante. Sempre foi assim. Então ele chegou lá não com essas aspirações, mas pelo serviço que ele prestava. Atendia de graça as pessoas que o iam procurar. Porque se ele já tinha, ele pensava da seguinte forma: se ele já tinha o salário do médico, se ele já tinha a pensão que ele morava que não pagava, se ele já tinha a vida mais ou menos estabelecida, por que cobrar de quem não tem condições? Então ele abriu uma portinha e ao mesmo tempo uma farmácia.
o colega dele, que acabou sendo um dos sócios dele, montou a farmácia, só que aquela farmácia não prosperava, porque o Bezerra dava tudo de graça. Então teve que fechar várias vezes, e cada vez que fechava, ele arrumava mais alguém para injetar dinheiro para a farmácia voltar a funcionar. E assim Bezerra chegou até vender o próprio anel para poder dar remédio às pessoas. Então, todas as nossas experiências são ricas, por mais pequenas que sejam. E todas essas experiências que estamos observando e que vamos observar muito mais acentuadamente, vêm para impulsionar a doutrina dos Espíritos em um outro ritmo que nos coloque um pouco além do patamar que estamos. Porque tudo que irmão Kardec fez, escreveu, estudou, colheu de informação, ele não inventou nada, ele simplesmente foi o educador que pegou todas as informações vividas, médiuns espetaculares, entre ele vários expoentes da espiritualidade daquela época, que fazia o papel de médium dos espíritos que se comunicavam. Inclusive, um deles que se comunicava através daquela assembleia era o próprio Jesus, com o pseudônimo de Espírito em Verdade. Imagine se Kardec disse: estou recebendo mensagem de Jesus, olha, pela mão dele chegou essa mensagem, com certeza a guilhotina ia voltar mais rápido para poder cortar a cabeça de Kardec, né? Então ele colocou o Espírito em Verdade e ficou um ponto de interrogação. Quem é o Espírito em Verdade? A não ser o próprio Cristo. Os demais seres humanos são irmãos em vivências, em experiências. O Cristo veio para impulsionar a gente há 2000 anos atrás. E ele veio porque, enquanto na terra estava, ele prometeu a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Então ele mesmo veio junto com demais espíritos de uma certa hierarquia espiritual e começaram então a passar as mensagens, coordenar todo o trabalho de Kardec, até que foram impressas as 3 obras básicas: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. E tinha Céu e Inferno e Gênesis, né? Mas as 3 obras básicas são fundamentais. Não adianta a gente ler outros sem ter a consciência da base da doutrina. E muitas obras que começaram a ser escritas, editadas após a sua morte, porque ele tinha pilhas e pilhas de papéis psicografados, assim como o Chico. Muitas obras para este momento que estamos passando será editada por um dos seus seguidores, o nome dele é Geraldinho. Geraldinho vai editar várias obras do Chico que ainda está no papel, que lá atrás a Federação Espírita não deixou editar, porque seria naquele momento uma obra muito impactante. Imagina, você já deve ter assistido o filme Nosso Lar e já devem ter lido também. Se não leram, leiam, que é muito melhor que o filme. Quando André Luiz escreveu aquele livro, na verdade, o Beraba estremeceu, né? Porque
Até então ninguém sabia o que existia acima das nuvens. Todo mundo apontava que o céu era aí, logo aí. E quando começou a dizer que nosso lar faz parte de uma colônia que fica em tal nível no mundo espiritual, pronto. Demorou alguns anos para sair essa obra. E quando saiu, houve muitos comentários, críticas profundas ao Chico em relação a esta obra. Isso foi em 1942, aproximadamente. Então veja que muitas das obras do Chico demoraram muitos anos, décadas, para poder ser editada, porque o Chico estava sempre à frente das coisas. No Pinga Fogo ele falou que o homem ia chegar na Lua, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, tudo que ele escreveu certinho, bonitinho. E tudo que ele falou para esse ano vai acontecer também bonitinho. Nós teremos no fim do ano um contato mais acentuado da espiritualidade desses seres estelares, que nada mais são de irmãos espirituais mais esclarecidos. Essa que é a verdade, não há diferença nenhuma. A diferença de corpo pode haver porque eles vivem numa dimensão cuja as características espirituais são totalmente outras. Assim como aqui na Terra, cada país tem um biotipo diferente do outro, não é? Aqui no Brasil mesmo, a turma lá de cima são mais fortinho, mais baixinho, a turma aqui de baixo são mais ramificação dos europeus, são mais altos. Então há diferença corporal, até fisionomicamente? Mas tudo isso faz parte de um mesmo processo, de uma mesma experiência. Não é verdade? O DNA do brasileiro é rico porque tem um monte de mistura. Então vamos falar sobre algumas colônias que foram construídas a partir de 1952 para cá. Quando as obras do Chico começou a pipocar mais rapidamente, que o povo começou a aceitá-lo muito mais, a procura de sua obra era mais compreendida, o Chico então não teve mais tempo nem para dormir, era dia e noite psicografando. Psicografou ao longo da sua vida muito mais do que 400 obras. Com essas que o Geraldinho tem para editar, aproximadamente passa de 500 obras. Então, um ser não muito instruído, que tinha muito mal o grupo escolar, escrever quase 500 livros não é para todo mundo. É um ser que veio determinado a isso e de fazer essas experiências realmente acontecerem. O Chico materializava os espíritos na sua casa. Ele pegava alguns médios de efeito físico e os espíritos começavam a se materializar na sua sala de estudo, onde ele trabalhava, onde ele fazia as reuniões mediúnicas. E de repente, quando souberam, a curiosidade realmente correu. Todo mundo queria ver espírito materializado, né? Olhar assim. Então o trabalho do Chico começou a ficar em segundo plano, até que o seu guia, que era extremamente enérgico, o Emmanuel, um dia chegou meio com a pá virada, falou: opa, vamos acabar com esse negócio. Claro que ele não falou desse jeito, mas ele deu a entender que não iria ter mais reunião de materialização de espírito a partir daquele momento.
E o Chico muito simplesmente perguntou: por que, meu irmão? Porque você está perdendo tempo com a curiosidade alheia e não está fazendo o que você tem que fazer. Para mim é importante os livros, porque tudo isso que você está fazendo vai ficar no esquecimento. As pessoas vão ver, matar a curiosidade e vai embora. Elas não vão vir para ficar na casa espírita, elas vêm por curiosidade. Para com isso. E o Chico parou até o fim da vida dele, nunca mais ele fez materialização. Mas existe um livro que ele mesmo escreveu que chama-se Materializações Luminosas. Se vocês quiserem conhecer um pouco do Chico nessa área, leia esse livro, Materializações Luminosas. Mais ou menos daquele período que ele estava fazendo esse trabalho. Era um trabalho muito bonito, mas não era o trabalho que o irmão queria. E assim o Chico se dedicou totalmente às obras escritas, porque dá muito mais frutos, mais pessoas esclarecidas, mais pessoas se libertando de suas próprias mazelas, e assim sucessivamente, milhões e milhões de pessoas realmente foram conquistando um know-how espiritual graças ao grande Chico. Então, algumas das colônias existentes sobre o Brasil. Colônia Esperança fica em cima de Minas Gerais, na divisa próxima com Uberaba. Entre Uberaba e Minas tem lá uma cidade do Triângulo Mineiro chamada Sacramento. Essa Colônia Esperança, ela fica acima da casa espírita fundada pelo vovô Mariano. O vovô Mariano era o tio do professor Eurípides. Carinhosamente a gente chama ele de vovô Mariano porque ele é o mais antigo da turma, né? Então a gente chama ele de vovô Mariano. Colônia da regeneração. Para essa colônia vai todos os espíritos cuja atividade mediúnica foram desenvolvidas de forma equivocada. Seus corpos perispirituais foram deturbados, muito danificado energeticamente. Então se criou-se essa colônia de regeneração com o intuito de ser uma colônia hospital para médiuns. Então todos os médiuns que usam mal a mediunidade são levados para essa colônia. A colônia do Nosso Lar, que é conhecida, né, já tem até filme sobre sua estrutura. Colônia Campos da Paz, aonde vai aqueles médios que ao desencarnar estão mais conscientes, mais responsáveis de si mesmos, que desenvolveram um bom trabalho espiritual e que merece ter o descanso por merecimento em uma colônia onde eles possam realmente descansar, preparar-se para uma nova missão missionária, né? Então vai para a colônia Campos da Paz. É uma colônia para descanso de almas já a caminho da iluminação. Colônia Socorrista Moradia. Essa colônia ela é conhecida e é importante porque nessa colônia se forma socorristas. Todas as equipes socorristas que existem na espiritualidade, nas colônias, são formadas nesta colônia, onde médicos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfim, aqueles irmãos que trabalharam na questão da saúde, eles são levados para lá e são preparados
para trabalharem com o corpo espiritual, porque eles conhecem como cortar o físico, como colaborar com o músculo do braço, da perna, da cabeça, mas eles não conhecem como que o corpo espiritual funciona. Então esses médicos, esses profissionais de saúde, quando desencarnam, eles são levados para esta colônia, onde eles vão reaprender a medicina, com o intuito de voltarem e passarem para frente aquilo que aprenderam. Claro que entre 10, 2 conseguem passar, e os demais ficam no anonimato fazendo o seu trabalhinho, né? Então, aqui no Guarujá, a gente teve a honra de receber 2 missionários, 2 grandes médicos, que vieram do interior, né, se formaram com muita dificuldade, vieram para o Guarujá, deram as suas vidas aqui, no tempo que o Guarujá não tinha hospital, no tempo que qualquer coisa tinha que pegar a barquinha, atravessar e ir para a Santa Casa. Esses 2 eram exatamente tudo que tínhamos, até que depois, aos poucos, o irmão Domênico conseguiu politicamente levantar recursos para fazer o hospital que ainda temos, né? Graças a Deus. Mas ele deve estar se revirando muito lá em cima, porque o que mexeram nesse hospital nos 10 últimos anos não é brincadeira, mas isso é uma outra história. De vez em quando ele se comunica com a gente também. Ele é muito rico em informação, ele é muito estudioso, lá ele estuda muito, só que não perdeu a mania dele de ter aquela conversinha capaz de levar todo mundo naquela boa conversa, né? E ele deve estar construindo igreja e hospital lá por cima, porque ele tinha um bom papo, né? Onde ele chegava, ele levantava recursos. Casa transitória de Fabiano. Essa casa transitória, eu já comentei na outra reunião, é uma nave circular. Essa nave, ela tem alguns quilômetros de diâmetro. Em um dos livros de André Luiz, essa nave estava estacionada num determinado local, aonde uma das explosões solares ia passar. Porque a explosão solar, quando ocorre, ela vem como a ondas de choque, né? Ela vem pelo universo assim como onda de choque. Aquela onda vai crescendo. E eles estavam exatamente numa daquela roteiro, e então de repente toca o alarme de perigo, né? Isso no livro André Luiz descreve exatamente tudo como ocorre, e André Luiz só descobre que não era uma casa e sim uma nave quando ele teve que sair de onde estava e ir para um outro lugar. Aí então André Luiz escreve lá: eu nunca sabia e não saberia que a casa transitória tinha motores a jatos de grandes proporções. Então ele descreve a casa de máquina, tudo como era. Aí eles ligam e a casa transitória de Frei Fabiano de Cristo sai daquela linha sem grandes problemas. Então André Luiz teve que escrever nas entrelinhas para não ferir, não criar dificuldade às pessoas ao lerem. Então ele escreveu a casa transitória de Frei Fabiano de Cristo. Na verdade, era uma nave que fazia recolhimento de espíritos nas colônias que precisavam. Colônia da Redenção. Essa Colônia da Redenção é onde ficou o nosso irmão
Santos Dumont, quando desencarnou, ele se enforcou aqui na Casa Grande Hotel, e ele ficou rodando o Grande Hotel por um bom tempo, porque como espírito ele estava num conflito eterno, até que alguns espíritos conseguiram levá-los para essa colônia, a colônia de redenção, e lá ele ficou num estágio de amnésia profunda, aproximadamente uns 15 anos, de 14 a 15 anos, após passar, porque ele foi um suicida, ele foi atraído pelo Vale dos Suicidas, ficou um bom tempo lá, e depois ele foi resgatado por um médico que o levou e que cuidou dele até ele ter a sua saúde novamente restabelecida. Santos Dumont, então, nessa colônia, foi alvo de uma grande pesquisa, que o resultado dessa pesquisa vai agora, depois de 2020, vir à Terra, mostrando exatamente tudo aquilo que ele projetou como avião, que ele foi um dos que criavam ideias para o homem voar. Ele não se matou porque alguém tomou a descoberta do avião para si. E isso é a história que é contada. Ele se matou por causa do seu orgulho. O orgulho dele de ter feito algo. E ele queria, na verdade, o ego dele estava inflado, né? Ele queria flores sobre ele queria ser famoso, ele queria... E o americano arrebatou as experiências, dizendo que ele tinha começado primeiro. Então ele ficou tão fora de si, e o ego então aproveitou e falou para ele: meu irmão, tira a vida, acaba com isso, vem para cá que do lado de cá vai ser melhor. E aquela voz ficou no ouvido dele: vem para cá que aqui é melhor, vem para cá que aqui é melhor. Cuidado, hein? Se você ouvir uma mensagem dessa, corre, porque se você abrir as portas, vai mesmo, porque é uma coisa que fica dentro da cabeça, batendo. Ele pegou a gravata, amarrou no coisa do chuveiro e se enforcou, infelizmente. Enfim, a colônia do caminho para a paz, colônia caminho para a libertação, colônia amigos de Cristo, colônia dos artistas. Aqui nessa colônia dos artistas, todo artista que desencarna é levado diretamente para lá. Não podia ser diferente, não é? Você imagina você levar, por exemplo, pessoas de outra profissão que não fosse da arte para um lugar onde só se estuda isso. Então, esses que desencarnam são levados para lá para melhorar a sua forma de ser, de expressar-se, enfim. Casa do Escritor, que se dedica às psicografias de livros. Na Casa do Escritor existem livros psicografados que serão editados na Terra daqui a 100, 200 ou 300 anos. Os espíritos que lá escrevem, eles ficam procurando a dedo aqui na Terra quem poderia receber a canalização destas obras, para poder então deixar com que essa sabedoria espiritual possa vir e fazer parte aqui do nosso dia a dia. Então os livros existem, o esclarecimento existe, o que falta é trabalhador, pessoas que têm facilidade de escrever, pessoas que têm a intuição bem latente, para que sirvam de canais a esses seres. Recentemente eu li um livro que fala
da rotina dos oceanos, né? Dos seres que vivem no oceano. São espíritos que vivem, é um outro mundo à parte, né? Os oceanos são um outro mundo à parte. Ainda nada sabemos sobre eles, quase nada, porque se não fosse a bravura de alguns poucos que se dedicaram com muita determinação, como Cousteau, por exemplo, um deles. Cousteau hoje está numa colônia, que nós vamos citar aqui, onde ele está fazendo experiências reencarnatórias entre o ser humano, o corpo do ser humano e o corpo mamífero do mar. Então, eles estão fazendo pesquisas para adequar o corpo energético e memória celular do golfinho ao corpo energético do homem e memória celular do homem. Então, nesta colônia, o Cousteau e a sua equipe, do lado de lá, estão desenvolvendo essas experiências. Você já deve ter visto algumas coisas no YouTube de seres diferentes, meio esquisitos, que aparecem, que saem do mar, né, que morrem, e o mar trata, seres humanos com braços longos e com corpo de homem, com cabeça de gente. Então, essas experiências já estão sendo feitas, são experiências genéticas, já está em andamento. Só que Cousteau está preparando a nível espiritual um trabalho que vai ser implantado na Terra. Os seres humanos viverão sob as águas no futuro, porque haveremos de ter pouquíssimas placas tectônicas. Então, no futuro aí, talvez daqui a uns 200, 500 anos, que não é muito tempo em relação a uma ciência, com certeza nós estaremos morando embaixo d'água, com tudo aquilo que tem direito, não é? Com corpos diferentes, porém fazendo parte de um processo reencarnatório que nunca se finda, é infinitamente vasto, né? Seu Ricardo, Oi. essa colônia Semonta. Colônia? Semonta, abaixo de colônia Redenção. Colônia Semonta. Semonta é o nome de uma enfermeira. Semonta. Eu não sei, provavelmente deve ser uma colônia socorrista. Eu não tenho experiência, pelo menos não me passaram especificamente sobre ela. Colônia Caminho para a Paz, Colônia Caminho para a Liberdade, Colônia Amigo de Cristo, Colônia dos Artistas, Casa do Escritor, Colônia Amigo da Paz, de novo? Não, lá, Colônia Caminho para a Paz. Tá. Colônia São Sebastião. Essa colônia fica próxima aqui do centro de São Paulo, fica mais ou menos acima do colégio, o pátio do colégio, né, no centro da cidade, mais ou menos uns 15 quilômetros de altura. É uma colônia onde se desenvolve experiências científicas na área da medicina. Metrópole do Grande Coração, como comentei da outra vez, é uma grande nave que tem algumas centenas de quilômetros. Cidade Espiritual Brasil, é uma cidade que está bem acima das demais colônias, aonde de lá se prepara a nova geração dos brasileiros. O Brasil é a futura Canaã, ou o futuro, como é que é lá que eles chamam? Onde nasceu Cristo? Jerusalém. O Brasil será a futura Jerusalém. E
aquele que veio lá da Síria, o presidente da Síria, aquele que veio visitar o Bolsonaro, Israel. Ele comentando com alguns jornalistas, ele deixou escapar que lá nos livros de pesquisa deles, de estudo, eles têm informações muito interessantes a respeito do Brasil, futuro do Brasil. Quer dizer, um país que está do outro lado do mundo sabe mais de nós do que nós mesmos, né? Então, a própria Brasília, apesar de ter já quase 40 anos ou mais, ainda é uma cidade de futuro, né? Porque ela é bem avançada em termos de traços. Mas vamos aguardar aí que o Brasil se torne a pátria do Evangelho, que eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Alguma pergunta até aí? Eu tenho, seu Ricardo. Claro que tem. Tem algum problema? Não, na verdade são duas. É uma do viés ufológico e a outra do viés espiritual das colônias. O senhor falou que os contatos com os irmãos estelares, via de regra, são positivos, que é uma troca. Perfeito? Eu também concordo com isso. Porque são seres mais evoluídos e perto do chakra superior de todos. Existe até um nome, síndrome do contatado do abduzido. Agora, o que a espiritualidade tem a dizer, ou então os seus mentores estelares, a respeito daquela incidência ufológica que aconteceu na região de Colares, que foi conhecida como Operação Prato, em que os seres perseguiam os moradores, emitiam uma luz sólida, segundo o depoimento deles, fazia sangue e muitos ficavam doentes com problemas de baixa imunidade, houve mortes. Então, mas se é uma experiência via de regra positiva, o que eles querem dizer? Até hoje eu tenho dúvida qual é a intenção com aqueles eventos todos. E pelo que eu vi, estudei, até hoje não chegou em consenso. A Operação Prato, ela estava sendo seguida já há muitas décadas, porque ela foi muito intensa. O pouco que vazou dessa operação é que comentaram na televisão e em alguns livros. Assim como existem seres que se preocupam com a nossa evolução, que é o caso de Ramati, Carran, existem aqueles que estão aqui com grandes tecnologias, mas estão em busca de fazer pesquisas biológicas para eles depois aos poucos virem e ir tomando conta da coisa. O caso Prato foi especificamente isso, pesquisas biológicas que foram feitas. O fato da doença em si foi provocado mais pelo sistema nervoso criado, né? Pessoas simples da região, quando eles tinham esse contato, e esse contato, esses raios queimavam onde batia, evidentemente assustou muito. Então isso gerou o que se chama psicose de grupo. Então foi uma experiência, digamos, negativa para aquela época. Mas se tivessem, o Brasil não tinha grandes informações ainda, mas se tivessem apoios para que estudasse com mais calma a respeito disso, talvez essa experiência pudesse ter sido mudada. Mas inicialmente foi para pesquisa biológica. Eles pegaram com aquela... É uma espécie de abdução, né? Eles pegaram material genético e começaram a pesquisar. Como aqui no Rio Grande do Sul e uma parte do estado de São Paulo, os animais e suas vísceras eram tiradas sem corte. Não tinha corte. O animal estava morto. Nem sangramento havia, né? Nem sangramento.
quando eles faziam autópsia no animal, já não tinha quase órgão lá dentro, eles tiraram os órgãos para lá. Quer dizer, deve ter uma tecnologia de desmaterialização, coisa semelhante. Então, ainda, agora muito pouco, mas ainda há seres dessa natureza que agem dessa forma. Mas não existe uma federação que controla isso? Que permite, então, eles conseguiram Existe. burlar essa vigilância? A Federação Galáctica existe, só que a Terra não tem representante na Federação Galáctica. É terra de ninguém, então, por enquanto. A Terra é a terra de ninguém. Por exemplo, se esses contatados, por exemplo, esses seres, Carran e outros seres mais ou menos do nível dele, quisessem intervir, eles têm tecnologia para isso. Mas a ordem que eles têm é que não intervenham. A Federação dá a ordem de não intervir, a menos que seja, coloque em prejuízo o planeta. Com os homens eles não se preocupam muito não. Por quê? Nós não temos representante lá. O que deveria de ser nosso representante que no caso é Jesus, ele respeita o livre-arbítrio, ele determina que o livre-arbítrio não... E depois tem o outro lado da história. Quem pode intervir a nosso favor? E por quê e para quê? Percebe? Então, um dia a Terra vai ser a terra de todos, ou seja, eles vão vir numa boa, vão chegar aqui, bater papo com a gente, vai embora e tal. Isso já está acontecendo em alguns lugares, principalmente na Austrália, isso com muita intensidade. Então, o que acontece é que nós aqui do Brasil não temos verba de pesquisa. A pouca verba que temos está lá na barreira do inferno, que levaram quase 20 anos para arrumar o que explodiu. Agora que está mais ou menos arrumadinho, o americano vai tomar conta. Então eles vão fazer troca de tecnologia. Eles vêm, eles vão usar aquele espaço porque é um espaço interessante, e em troca disso eles vão doar tecnologia. Se for trabalhar com muita seriedade, vai ser bom para o Brasil. Agora a preocupação é como isso vai se desenvolver, que é o grande problema. E a outra parte? A outra questão tinha um viés espiritual, a gente está falando das colônias. A colônia, por exemplo, dos artistas, né? Mas até onde a gente também já estudou, o que leva alguém a um determinado grupo, por afinidade, é por vibração, por evolução, etc. Entre os artistas, com certeza, não é uma classe, como nenhuma é, homogênea. Existem aqueles que têm uma evolução e tem outros que estão mais evoluídos, voltados a drogas, etc. E outros mais com viés espiritual mais elevado. Sim. Mesmo assim, esses dois grupos heterogêneos vão para o mesmo lugar só pelo fato de serem artistas aqui no planeta Terra? Não. Então não é uma categoria profissional, né? Geralmente, depois que passam por um processo de limpeza, de desintoxicação, de cuidado, eles são levados, porque a afinidade é aquilo que eles fazem. Sim. Mas não que eles vão do jeito que saem daqui para lá. Só pelo fato de ser artistas, né? Não. Assim como não foi para o André Luiz, ele era médico, ele podia ter ido para um hospital, para qualquer lugar, não, ele ficou na região umbralina, né, depurando o seu corpo energético. O espírito, quando sai, ele sai com uma carga deletérica muito grande. Não são todos, mas a maioria. Então eles vão passar pelo processo de limpeza, a região umbralina, outros níveis mais próximos da região umbralina, onde será feitos os tratamentos básicos, iniciais. Aí depois, se estiverem melhor,
eles vão realmente para onde a afinidade chama mais próximo, né? Então eles vão. Mas tem que passar por uma limpeza, não tenha dúvida. Para poder chegar no nível vibracional equivalente, né? Ao Sim, local. não tenha dúvida. Senão ia fazer uma bagunça só lá. Alguns já iam com pó no bolso para poder. Gente, vocês não têm, mas eu trouxe. Estou oferecendo aqui para tudo. Então, mas precisa, tudo tem uma regra assim estabelecida. Tá, essas colônias espirituais se situam nos céus do planeta, ou seja, nos espaços astrais extrafísicos acima do nosso planeta. Todos os planetas espalhados pelo universo habitam ou não têm seu plano extrafísico, ou seja, seu lado imaterial, suas esferas espirituais que o cercam. Por isso, o plano físico obrigatoriamente existe, a contraparte extrafísica. Então, o que quer dizer o seguinte: tudo que existe na Terra existe do outro lado, evidentemente um pouco melhor. E tudo que existe na Terra existe mais próximo da Terra, exatamente tudo igual. Até que, à medida que os espíritos desencarnados passam por aprimoramento, aí eles são levados às inúmeras colônias que existem aí pelo campo energético que está conectado ao lar. A população espiritual é de 11 a 13 vezes maior do que a população da Terra. Portanto, existe muita gente querendo e precisando reencarnar, e tem muita gente querendo ir embora. Então, hoje está havendo uma certa seleção de quem pode reencarnar nesse período. Então, hoje não é qualquer um que reencarna nesse período. Porque uma criança que reencarna agora, daqui a 10, 15 anos, ou 20 anos, já é um adulto cuja a Terra está centenas de vezes mais mudada do que tudo que conhecemos aqui. Então precisa ser almas compatíveis com o momento que eles vão viver. Então está vindo hoje seres mais evoluídos, já com uma meta estabelecida, que é de nos ajudar o avanço tecnológico, científico e tudo mais. Então você vê que na era, por exemplo, do celular, o avanço é cada 2, 3 meses tem coisa nova. É muito rápido. O primeiro tijolão que eu consegui era um tijolão de fato. Você quase tem que pegar com as duas mãos. Então hoje você pega o celular e põe no bolso, na camisa. E amanhã você vai ver o celular no teu braço. Hoje já tem a Google fez é uma latinha que irradia uma luz, o teclado aparece na mesa, você coloca o celular em cima da latinha, tudo que você digita aqui nesse teclado futurista, sai lá no celular, que daqui a pouco nós não vamos precisar celular, não vamos precisar de nada, você está conversando com o outro lado do mundo com as mãos, né? Evidentemente usando a cabeça. Então tudo é possível. O mundo gira de uma forma muito rápida, a tecnologia é muito mais rápida ainda. Hoje um invento aí muito prático é o drone, né? Que já está sendo usado para salvamento, primeiros socorros, está sendo usado para entregas mais rápidas, não é? Até as drogas, né? Vai de drone, chega mais rápido lá no lugar onde tem que ser feita a distribuição. Então, infelizmente é assim, tudo que inventa de coisa boa tem os dois lados, tem um lado bom e um lado ruim, infelizmente, né?
O importante é que a gente se posicione aí e fique do lado da luz. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho aqui. Desde a origem do nosso planeta já existem esferas espirituais que cercavam o globo terrestre, pois a criação começou do alto para baixo. Assim é sempre feito, sempre primeiro foram formados os planos superiores, para posteriormente, em formato, ser formado o plano físico. Logicamente, ainda não se tinha tanta vida pronta e organizada nos diferentes planos da multidimensionalidade como existe atualmente. Tudo foi feito aos poucos, depois de um longo tempo, mas com o decorrer de centenas de milhões de anos, quando as diferentes matérias dos diferentes planos foram se firmando e também passando por grandes mudanças e transformações, foi se preparando o estabelecimento da vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, astral, até os planos superiores. Os espíritos superiores já tinham planejado organizá-las, como assim já o fizeram em outros planetas, para as almas que viriam a habitar a Terra e passar pelo processo dos renascimentos contínuos. Uma coisa que vai acontecer agora nesse processo de transição, o processo reencarnatório, como nós conhecemos até então, de expiação, já cessou. Nós não vamos ter mais essas reencarnações expiatórias. Isso aos poucos já está sendo levado os últimos que vieram com essa prescrição, né, de evoluir através da dor ou algo assim. E esses seres estão reencarnando já num processo de capacitação. Eles vêm com o intuito de nos capacitar a transformar a nossa sociedade numa sociedade mais humana, na questão econômica, na questão científica, na questão social. Existem colônias, por exemplo, no mundo espiritual, que o único trabalho que você precisa fazer é estudar e praticar aquilo que você estuda. Não há necessidade de coisas braçais, embora perto da crosta existam colônias que ainda existe tudo que existe aqui. O espírito precisa tomar banho, o espírito precisa comer, o espírito precisa se vestir, o espírito precisa de uma série de coisas. Porque eles saem de um condicionamento que eles tinham tudo em mãos, tudo na gavetinha do guarda-roupa. Ele já sabia onde estava, ele ia tomar banho, pegava a roupa, vestia. Aí ele desencarna. Se ele for para um lugar que não tem nada disso, ele vai ficar perdidão, né? Porque ele não sabe nem fazer a própria roupa. Então foi criado os pronto-socorros mais perto da crosta, com a preocupação de criar uma cópia um pouco melhorada nessas regiões, para que aqueles que saem daqui com a mania de comer feijoada, carne, comida pesada e aquelas coisas todas, claro que não vão encontrar carne bovina do outro lado, embora existam animais de todas as naturezas, até animais que ainda não existem na Terra. Porém, lá ele tem um sopão que tem o gosto que você quiser. Se você gosta de ervilha, você vai tomar a sopa de ervilha. Se você gosta de grão de bico, você vai tomar a sopa de grão de bico. Mas a água é a mesma. Você vai tomar a sopa que você tem aqui dentro do seu condicionamento. E também na vestimenta, até um determinado momento,
vai ser dada determinadas vestimentas que não é exatamente igual a essa. São feitas de fios extremamente sutis, que servem como uma roupagem básica para aqueles que lá ficam por algum tempo. E enquanto tem outras colônias que depois de um certo descanso e tal, a pessoa já levanta, já sabe para onde vai, o que tem que fazer, e é natural a vida. Então o que vai mudar para nós em termos de sociedade? Hoje nós não nos lembramos de quem éramos e o que fazíamos. Daqui a uns 30, 40 anos, nós vamos reencarnar sabendo quem éramos para dar continuidade naquilo que fazíamos, que é uma coisa mais interessante. Por exemplo, eu era médico na outra vida, aí eu reencarno e vou trabalhar de carpinteiro. Quer dizer, toda a informação que adquiri durante 50, 80 anos se perde. Perder não perde, está dentro de mim mesmo, mas não tem uma lógica que satisfaça a necessidade. Por exemplo, em Marte, as crianças já nascem e sabem onde querem morar e o que vão fazer. Em Marte, as crianças fazem parte da população, não pertencem a seus pais. Essa coisa de posse, esse é meu filho, esse é meu, a minha casa, essa é a minha mulher, essas coisas lá não existem, porque tudo é igual, todo mundo é igual. As crianças, se tiverem, já quando estão um pouquinho crescidas, afinidade com determinadas pessoas e quererem morar com essas pessoas por causa dessa afinidade, as pessoas pedem autorização para os pais e os pais liberam, por amor aos filhos. Não fica com aquela coisa, de jeito nenhum, deu trabalho para fazer, agora você vem aqui e quer levar embora? Não pode. Não existe isso do outro lado. Não tem o apego, né? O apego não existe. Não existe, graças a Deus, né? Em posse. E isso é uma coisa, para nós, isso ainda é uma coisa muito hostilizante, esse apego doentio, né? Essa coisa. E existe apego de pais em relação aos seus filhos que até levam os filhos à loucura, a fazer besteira com a própria vida, devido a aquela coisa assim sufocante, né? Claro que tem que ter certos cuidados, uma certa lógica, um certo bom senso, né? Ensinar, educar, mostrar o certo, né? Errado. Eu acho que ainda precisamos disso. Mas no futuro, graças a Deus, será bem melhor. Tudo foi feito aos poucos, depois de um longo tempo. Como explicamos acima, a criação da Terra se iniciou a partir do alto para baixo, formando inicialmente os planos superiores, até chegarmos ao plano material. Tudo foi cuidadosamente supervisionado pelos engenheiros siderais, ou seja, pelos chamados espíritos superiores. Há como todos esses planos maiores e menores foram formados de onde? De que substância? É importante esclarecermos, antes, que a matéria física que existe no plano físico é diferente da matéria astral, que existe no plano astral, que é diferente da matéria mental que existe no plano mental. Ou seja, do que é feito os nossos corpos aqui na Terra? Da matéria-prima que a Terra tem para nos ceder, nos emprestar temporariamente. E quando embora formos, com certeza já estaremos num corpo mais sutil, menos denso, e evidentemente o outro lado será algo também compatível com aquilo que nós temos. E se isso for mais à frente para um plano astral superior, não foge à regra. Lá vamos ter obter do plano aquilo que eles têm para nos oferecer. Bom, alguma pergunta? Sr. Ricardo, tem um livro, o Carran fala que a pessoa faz a pergunta para ele de como que é a vida no planeta dele. E ele diz que ele não é espírito, que lá ele é encarnado.
que eles têm uma vibração diferente, mas que ele não é espírito. Ele fala isso várias vezes. Eu vivo no meu planeta encarnado, né? E a pessoa pergunta para ele, por que você aparece para mim, eu vejo você como, né? Mas as outras pessoas não veem. Então ele diz que a vibração do planeta dele, por ser mais elevada, mesmo a matéria mais densa, a gente não consegue ver. É isso que acontece. Agora, em relação a ele, o que ele é não tem a mínima importância, né? Ele é energia. Ponto, né? Nós aqui acostumamos falar que a parte mais sutil é o nosso espírito, né? Talvez por não ter outra palavra que pudesse explicar melhor, né? Aí ela pergunta para ele se lá ele tem família, como é aqui, né? Aí ele fala assim, eu sei qual que é a sua pergunta, se lá tem, como que é o nascimento, se é através do sexo. Ele diz que não, que existem os casais que se afinizam e que através dessa troca de energia eles produzem uma energia que produz um outro ser que é gerado fora da mulher, dentro da própria casa, e que desde a infância ele já recobra tudo que ele foi e continua a missão dele. Então assim, a missão dele é somente gerar esse novo ser, e que desde criança ela não tem, digamos assim, aquela fase de criança do esquecimento até ele virar um adulto e poder começar a fazer a missão dele. Desde novo ele já é assim que... Já existe um filme sobre o que ele está comentando, sobre essa energia, que não é tudo na Terra. Já existe um filme falando sobre essa situação. O homem e a mulher, eles mantêm uma energia, eles mantêm uma energia entre o outro, transferem aquela energia e aquela energia então vem uma outra se a gente for buscar, lá atrás, bem lá atrás, nós éramos hermafroditas, nós tínhamos os dois sexos, então nós mesmos procriávamos o ser, até que na terceira raça alguém achou melhor separar essa questão, né? Então começou uma nova experiência genética. Tiraram a costela. Não foi bom, não. Não foi bom. Não sei, não quero me meter nessa briga. Aí estragou tudo. Porque até então as experiências eram pessoais, Estragou tudo. em todos os sentidos, não é? Existe um animal que não, tá, se mas ele estava assistindo em casa, um animal que ele procria sem o uso do Marte. Sim. Por exemplo, em Marte, aqui nós temos, a gente mais ou menos sabe quando vai desencarnar, né? Ou se fica doente, muito doente, ou se ficar muito velho, já sabe que não tem muita coisa que fazer e vai morrer, né? Lá é diferente, ele sabe dia, mês e hora, ele já chega com a carteirinha, ó, chegou o meu momento aqui. Aí ele entra numa câmara, se desintegra e o espírito já vai embora. Não passa por esse trauma do desligamento. Agora, levando-se em conta a encarnação e a desencarnação, o espírito sofre muito mais para encarnar do que para desencarnar. O espírito fica conectado ao corpo da mãe, ao perispírito da mãe, muito antes da concepção, muito antes da fecundação do óvulo. A mãe, ela passa por um processo de adaptação energética com o ser reencarnante. Ele fica observando os pais, como é que vai ser a vida dele. Se for um espírito mais evoluído, ele vai perdoar o pai, diversas coisas que ele acha que está errado, ele vai perdoar a mãe, ele vai tal. Então ele prepara o ambiente para ele. Quando ele vê que o ambiente já está salutar, saudável o suficiente, aí então ele vai para o Ministério da Encarnação e começa a se preparar para
72 horas antes do nascimento, o perispírito entra num processo de densificação. Esse perispírito que se densifica, se a gente pudesse pegar uma prensa aqui e pressioná-lo, caberia dentro de uma caixinha de fósforo. Aquela energia perispiritual, ela vai se condensando, se condensando, se condensando. Aquela matéria ectoplásmica caberia numa caixinha de fósforo. Essa matéria é colocada no perispírito da mãe. E então, tudo preparado. Aí vem a fecundação do óvulo. Naquele momento, é raios de luz para todo lado. Se pudéssemos filmar, a mãe aparecia como um sol, e os raios de sol assim, dourados, azuis, amarelados, da energia que expande daquele momento sagrado que é a fecundação. E a reencarnação termina aos 7 anos, não quando nasce. O esquecimento, ele é progressivo. Finaliza com 7 anos, então completa, né? Sim. Por isso que ele tem muitos amigos imaginários e não é. Ele está... É por causa do trauma da reencarnação, né? É um trauma para o espírito reencarnar. E o esquecimento não foi feito para a gente não lembrar. O esquecimento é um trauma reencarnatório. Mas não é a regra dessa fase nossa que nós estamos vivendo, que essa regra é o esquecimento. Sim. Na era da luz, não, né? A pergunta é por quê? E para quê? É uma lei universal. Então, a causa é o esquecimento, por isso existe o trauma. Mas mesmo assim, existem crianças que lembram tudo, exatamente tudo. Eu conheci uma criança, que eu atendi ela no instituto, ela falou: tio, minha mãe me matou 3 vezes. Abortou, né? Mas como sua mãe se matou assim? É sim, pergunta para ela. Foi, mãe? Não foi, mãe? E a mãe já estava chorando. Ele falou: foi, aconteceu isso? Eu falei: aconteceu. Na 3ª vez ela se escondeu tanto que quando a mãe se deu conta que estava grávida, ela não tinha o que fazer. Já estava perfeita, formadinha. Aí veio. Hoje dá um trabalho danado para a mãe. Porque a mãe vai ter que viver até o fim da vida dela, tendo a consciência de que tirou a vida da própria filha 3 vezes. Posso ver uma mulher grávida, quando ela se desdobra, como é que ocorre? Ela se desdobra grávida ou existe a cisão dos seres ali, ela e o neném? Uma viagem astral, um desdobramento, etc. Numa viagem astral, geralmente o perispírito é que é a forma. Então, ambos se desdobram. Ela se desdobra grávida, né? Sim. O espírito vai junto. O espírito acompanha. Porque o espírito não fica dentro do ser. O espírito fica do lado, ali, conectado pelo cordão fluídico, né? Ele vai, quando ele nasce, que ele vem para o lado de cá, que ele começa a respirar, essa conexão dos cordões de prata se torna mais intensa. Então, pouco a pouco há o desligamento, porque o cordão da mãe se desliga aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. E existe uma ciência espiritual que está sendo implantada na Terra já há algum tempo, do que é possível ser feito com o sangue do cordão umbilical. É uma coisa fantástica para produzir órgãos, produzir curas assim muito difíceis. Hoje já se guarda. Se congela aqui, os cordões, né? Poder usar ou não. Hoje já se guarda. Mas a gente vai saber muita coisa boa, né? A evolução vai ser muito rápida. Vamos aproveitar e fazer o melhor, não é mesmo? Então, está quase na hora de irmos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos.
Senhor Jesus, divino amigo de todos nós, que nos encontramos para servir-te. Agradecidos pelo auxílio que chegou até nós nas mais diversas formas possíveis. Agradecermos ao teu fluido beneplácito, que fortalece a nossa consciência o tanto quanto merecemos. Agradecemos vossos seguidores espirituais, mentores e amigos, que nos auxiliam a cada experiência, a cada dia. E agradecidos pelas oportunidades infinitas que nos são dadas a cada instante. Pedimos que nesta passagem que adentraremos amanhã, dos raios que passarão pelo planeta Terra, que já está partindo do grande Sol central, e durante a madrugada chegará à Terra, que todos nós consigamos absorver essas energias com muita paz, com muito amor, com muita luz. Oremos para que tenhamos durante o nosso sono a capacidade de, como espírito, absorver estas energias. Tenhamos pensamentos positivos. Não abramos a nossa mente para conflitos, dores e sofrimento. Que teu amor divinal nos fortaleça e nos una hoje e sempre. Que haja paz. Uma boa noite a todos. Um bom descanso. Obrigado.